Olá, sejam bem-vindos ao canal Sou de Areal. Eu sou o Vini Lhamas e a minha convidada de hoje, ela atende pelo nome de Dona Ione desde os 17 anos. Ela foi professora, diretora do Colégio Estadual Mariano Procópio por 3 anos, diretora do Cenecista Machado de Assis por 10 anos, primeira vereadora de Areal, primeira presidente da Câmara e secretária de Educação 2 vezes e secretária de Ação Social. Com vocês, Dona Ione. Muito obrigado por receber a gente. Eu que agradeço, Vinícius. É um prazer, uma honra, né? Você ter se lembrado de mim, de me convidar para eu falar um pouquinho da minha vida. Não é? Eu não tenho problema nenhum em falar sobre minha vida, porque eu sempre vivi em Areal, nunca saí. Você é uma pessoa pública, né? Muito pública. Pois é. Sempre que a gente grava uma entrevista, a gente coloca assim, dê sugestão de alguns nomes. E a Dona Ione, né, Roberto? Era assim, Dona Ione, seu Antônio da Carniceira, que eram as pessoas que as pessoas mais indicavam, pediu a gente entrevistar. Que bom que a senhora aceitou o convite. A gente tem muito assunto para conversar hoje. A gente tem infância, professora, política, enfim. Vai ser uma tarde muito agradável. A senhora é natural de Areal? Sou. Nascida, criada, crescida, casada, tudo em Areal. Só saí 3 anos, quer dizer, não saí, né, que eu continuei morando, só para estudar fora, fazer o curso normal, depois para fazer faculdade, mas não saí, não é? Sim. Morando em Areal. A senhora nasceu onde? Que lugar que é Areal? Ali na Rua Fonsina, onde hoje mora minha prima, a Nelise. Quantas pessoas tinha na casa da senhora, Dona Ione, na época? Quando eu nasci, era meu pai, minha mãe, a minha irmã, que era mais velha, meu avô, o velho Beppe, e um tio, Paulo, que, como eles perderam a mãe muito cedo, né, o meu pai amparou os menores. E o tio Paulo também fazia parte da nossa casa. A senhora estudou onde? Estudei sempre no Mariano Procópio, primário, que antigamente chamava, né? Depois ginásio, porque eu fiz na Senec. Sim. O Colégio Cenecista começou no Mariano à noite, fiz também. Então, eu estudei muito tempo no Mariano Procópio, no prédio do Mariano Procópio, né? Sim, era Mariano Procópio, depois a Senec veio... Emprestou o prédio. O Estado emprestou o prédio do Mariano Procópio à noite para que ele pudesse instalar o ginásio, né? Que eu sou do tempo que tinha ginásio. Então, eu fiz a admissão, que era uma espécie de vestibular, né? E se fazia para entrar no ginásio, ali no mesmo prédio. Mas, então, Mariano Procópio foram... 4 anos. Sim. Que eu já contei para você, né? Que eu não fui aluna de alfabetização da Dona Dilma. Essa história é muito boa. Era a primeira série A e primeira série B, né? Então eu fui para a primeira série A. E eu tinha 7 anos, que era com essa idade, né? Que a gente ia para a escola. Mas eu já sabia ler e escrever, que meu pai tinha me ensinado. E lá, chegando, eu fiquei apavorada quando eu vi Dona Dilma estendendo aquela... Era uma cortina assim branca, colocando... tudo feito à mão, artesanalmente, né? Uns quadradinhos de cartolina com as letras, né? A, E, O, U, aquela coisa. Depois pegando na mão das crianças, para saber, né? Falei, meu Deus, não é para mim. Fiquei quieta, fui embora. No dia seguinte, por livre e espontânea vontade, sem comunicar ninguém, eu mudei de turma. Quer dizer, mudei de fila, porque nós fazíamos fila para entrar para a sala de aula. Eu mudei. Fui lá para outra sala, que era a primeira série B. Onde eu sabia ler e escrever. Onde as crianças já sabiam ler e escrever. Perfeito. Mas sabe como é que é? Viram, né? Aí, o Mariano Procópio tinha umas salas em que havia uma porta, né? Que abria, emendava uma sala com a outra. De repente, aquela porta abriu, Dona Dilma apareceu linda. Era uma moça morena, linda, com vestido de linho branco. Eu nunca me esqueci do vestido. Eu já gostava de roupa bonita, já gostava. Aí ela apareceu e perguntou para outra professora que chamava Laís, né? Laís, Ione está aí? Aí eu levantei, falei, eu estou. Aí Dona Laís começou a rir, sabe que a Dona Laís já tinha me visto. Aí eu falei, eu estou. Ione, você é minha aluna. Mas eu não quero estudar lá não. Ué, por quê? Porque lá só tem gente que não sabe nada. Ela falou, e você sabe o quê? Eu falei, eu sei ler e escrever. Aí ela falou, vamos ver. Foi, chamou a diretora, que era a Dona Ercília. Dona Ercília veio, me encaminhou para o gabinete. Aí eu já tremi, naquela hora eu tremi. E aí ela abriu um livro na minha frente, eu acho que era uma cartilha, hein?
Mandou eu ler, depois fez um ditado e deixou. Por 7 isso, anos? 7 anos. Eu não fiquei na sala da dona... Eu não fui aluna da dona Dilma. Já tinha muita personalidade com 7 anos, né? Com 7 anos, naquela época. Pois ter coragem de fazer isso? Pois é. Sinceramente. E sem falar nada em casa. Eu não cheguei e falei, mãe, eu não quero estudar. Eu não chorei, eu não reclamei. Então a senhora aprendeu a ler e escrever em casa? Em casa. Meu pai, no jornal. Olha que legal. No jornal. Ele era caminhoneiro, né? Viajava para o Rio, para outra cidade, Belo Horizonte, São Paulo. Trazia jornais, mesmo passado, e me mostrava, o Globo, eu li o Globo. Eu penso assim, eu aprendi a ler pelo método da palavração. Sim. Porque ele me mostrava a palavra, né? E eu fui ligando. Ou quando me colocava no caminhão, aqui Ariel tinha um posto, né, que chamava Texaco, ele parava o caminhão e falava, olha lá, Ione, Texaco. Aí eu olhava, eu repetia. E assim eu aprendi. E escrever, eu fui pegando, a minha irmã já estudava, eu pegava o material dela e ele também me ensinou. Aprendi. Olha que legal, né? A terceira entrevista, né, da dona Dilma, tia Terezinha e agora a dona Ione, que relataram pra gente que começaram a ler e escrever em casa antes de ir pro colégio. Como isso era importante antigamente, né? Você vê a importância que os pais davam, a preocupação que os pais tinham. E as professoras tinham uma grande responsabilidade naquela época. A dona Dilma está aí para confirmar. Nós tínhamos 6 meses para alfabetizar, porque em setembro era a festa do livro. Todo mundo tinha que estar com a leitura afiada. Todo mundo. E quem não tivesse, é claro, não, mas tinha que ter assim, uma porcentagem muito grande na turma de alfabetizados. Poderia, assim, 2, 3, né? Que tivesse, mas não podia. E levar 2 anos para alfabetizar? Nem pensar naquela época, nem pensar. E como a senhora, como brotou na senhora o desejo de ser professora? Desde criança. Desde criança. Brincava com as bonecas, eu era professora, botava elas lá, dava aula. As bonecas, até parece que eu tinha de boneca. Tinha 1, 2, tinha aquelas que eram bonecas assim de pano. Sim. Aí eu botava lá, botava 1, botava 2 que tivesse. E dava aula para elas. Eu até esqueci de dizer, com 15 anos, a dona Ercília tinha uma escola particular no porão da casa dela. Era tipo um reforço. Aí ela me convidou para dar aula. Olha. Com 15, eu estava no 4º ano ginasial. Com 15 anos. Aí eu fui. Eu alfabetizei Ari Sérgio Mesquita, Júlio, casado com a Rosana, que mora ali na entrada do Morro Grande, que chama. Júlio. É Júlio. Sim. Acho que sim. Ah, meu Deus, é Zainotti? É Zainotti. Filho da Verinha. Irmão da Maria Antônia. O Júlio tá aí, gente, mora até hoje. Ela tem uma neta linda, bela, a Rosana. Eu que alfabetizei também. Que legal. Com 15 anos. Mas com 17 a senhora foi trabalhar no colégio. Aí, antes, com 17 anos e meio, no 2º ano normal, eu fui convidada pelo diretor do Colégio Teresista Machado de Assis, junto com o Nelson Ábido, que era uma pessoa muito importante no ginásio. Era o seu Zé da Veiga, que era o diretor, e o Nelson estava sempre lá. Não me lembro que Nelson era muito importante, ele, muito dedicado. Me convidar para dar aula no admissão. Lá, que eles abriram um curso de admissão, né? Ele não tinha. Aí eu aceitei para dar aula de português. E foi aí encontrei os meninos, né? Com quase a mesma idade que eu. Alguns estão aí, né? Cristóvão. Alguns já morreram, uma pena. E eu tenho muita lembrança deles. Tem muitas jovens aí ainda. Eu considero jovens, mas estavam lá. Mas eles não me respeitavam, né? Principalmente os meninos, né? Professora não podia usar calça comprida ainda, quando eu comecei. Anos 60, a moda era mini saia, né? Era tubinho, a gente ia pro quadro de tubinho curto, levantava a mão, o tubinho levantava e era uma festa. E aí, era uma festa, né? Hoje eu sei que era. Aí eles, um dia eu tive uma ideia. Eu falei, cheguei e falei assim, olha gente,
a partir de hoje, vocês vão me chamar de Dona Ione. Isso com 17 anos? É, com 17 anos. Ótimo. Eles estão aí. O Cristóvão lembra disso, Modri. Chegou essa porcaria, tem que Cristóvão fala, aquela porcaria, um troço magrinha, um peleré, pequena, que eu sou pequena, vai chamar de Dona Ione. Aí eles levaram na brincadeira. Aí ficava Ione, eu ficava, olhava assim. Eles falavam, Dona Ione, eu falava, pois não. E a gente ria muito e fui divertir, eu virei Dona Ione. Então a senhora é Dona Ione desde 17 anos? 17 anos e meio. Legal, hein? Eu me lembro que, inclusive, eu trabalhei, recebi, não trabalhei de graça, não posso dizer, mas eu não tive carteira assinada, porque eu era menor, mas eles me pagaram, porque a escola era particular, né? Com 18, no ano seguinte, é que eles assinaram a minha carteira. Tá. A senhora deu aula na posse. Foi isso? Isso já foi em 1967. Tá. Já foi com 20 anos. Eu fiz o concurso para o Estado, né? Concurso público. E não tinha essa história de região, não. Você fazia o concurso com o aluno do Estado inteiro. Verdade. Tanto que a prova era no Maracanãzinho. Vale a pena ressaltar que na época esse concurso era o Estado todo, né? Todo mundo Estado. Eu tirei a 4ª maior nota. Olha. E a primeira em português. Então, no desempate, desempatava o português. Aí, no meio daquelas, que não eram 2, 3, não. Porque era no estado inteiro. Não fui assim. Eu fui a 4ª, porque só teve a primeira, segunda, terceira e quarta. Eu fui a 4ª nota e fui a primeira no desempate, mas outras também foram, né? E aí, mas eu tinha a minha intenção era interior mesmo, porque né? Eu sou do interior, né? Eu era e continuo sendo. E a maioria lá era de Campos, né? Do Rio, de Niterói, né? As vagas foram. E aí eu consegui, logo no primeiro concurso, por isso. Que eu queria aqui, onde elas não queriam, né? Onde a maioria não queria. Sim. E aí eu consegui na posse. E para lá eu fui. Feliz da vida, fui muito bem recebida. E nesse meio tempo, um passarinho azul lindo veio e pousou no coração da senhora. Aí eu comecei a namorar Ítalo. Só que eu tinha 20 anos, Ítalo tinha uma fama péssima, todo mundo sabe. A fama de playboy. Ele era bonitão? Lindo, maravilhoso. Era o homem mais bonito da região. Todo mundo queria. Eu não os contei, eu tinha trabalhado com ele com 13 anos. Eu fui ser secretária, mas se eu vou contar agora... Tá. Mas à medida eu vou falando. Tá. Sei que com 13 anos eu fui secretária dele. Ele já era doutor, ele já tinha 27, ia para 28, eu tinha 13. E eu fui trabalhar com ele. Aí meu pai, né, não queria, eu aceitei o emprego com 13 anos. O papai viajava e mamãe falou, teu pai vai voltar, você vai ver. Eu sei que não quero. Houve um motivo assim, aí eu não voltei, eu não sei nem. Sabe como é que é mãe, né? Aí esses 2 dentes aqui, meu, é implante. Mas os meus, que eu gostava, era tortinho sim, mas eu amava, era meu. E começou uma pequena cara. E a mamãe, já como é que é mãe, né? Ítalo, aproveita que o Ione tá aí, né? Cuida, né? Tá bom. Acho que foi isso o motivo. Faltou uma cliente. Era horrível o dentista naquela época. O motor parecia um trator. Eu só via gente lá assim. Meu Deus, eu não sento aí nunca. Aí ele veio, levantou a cadeira, eu sentei, colocou um babador, que era de linho. A mãe dele que engomava, aquilo era engomado. Quando ele chegou para cuidar do dente, eu estava chorando. E foi por isso, ele pegou e falou assim, não acredito, uma menina que está ficando uma moça. Eu falei, nossa, eu tenho que contar. Eu tinha acabado de botar um sutiã. Aí eu falei assim, é o sutiã. Nunca mais eu voltei. Não sei se eu paguei, se eu não paguei, se eu tinha dinheiro para ele. Eu nunca mais voltei, só chorava. Aí dona Ilka foi lá, né? Aí mamãe falou, não sei não, Ilka. E o pai dela não estava querendo mesmo, ele está muito aborrecido, quer que ela estude. E ela só chora, mas não fala por quê. Então, aí eu voltei. 12 anos depois eu casei com ele. 12 anos, tá? Depois eu casei com ele. Foi difícil, hein?
Eu saía no Pasquim todo ano, porque ele falava que ia casar em setembro, né? Aí eles botavam Pasquim, sabe o que é Pasquim, né? Aí os alunos chegavam na escola e falavam: professora, Doniane. Oi, você tá lá no Pasquim? Eu falei: como assim? Setembro passou e o Ione não casou. Meu Deus, ele levou 4 anos eu saindo no Pasquim. Nossa. Um homem que podia casar, que tinha... Aí, papai era assim, dava julho, terminava julho, papai falava: não vai casar. Por quê? Ué, não vai dar tempo, aquele tempo tinha que correr os proclamas, 2 meses, né? Sim. Aí julho não dava, porque só tinha agosto. Como é que eu ia casar em setembro? Não dá. Então, eu podia ter, não podia, porque o proclama tinha que correr agosto e correr setembro. Ele falava que casava só em setembro. Setembro passou e o ano casou. E foi assim durante 4 anos. Até que finalmente... E o ano casou? Em 30 de setembro. De que ano, você lembra? 1972. Nossa, que legal. E a senhora foi morar onde quando a senhora casou? Hein? A senhora foi morar onde quando a senhora casou? Fui morar ali na Alameda Santa Rita, naquela casa que hoje mora a Kátia, a Gilvanda, é ali. Aquela casa que eu te falei, que nós compramos com esses móveis que você está vendo aí atrás. Isso pra cá não, isso aqui não. Mas não essa mesmo, mas essa cristaleira, esse móvel ali. Tá. O resto, a enchente aqui destruiu tudo. A senhora, então, depois de casada, já formada, o primeiro colégio da senhora foi o Colégio da Posse? Que a senhora deu aula? Com 20 anos eu já estava na Posse. Ah, tá. Aí eu tenho que te falar, por que eu saí da Posse? Eu estava tão feliz. Primeiro que era uma chance de eu andar de ônibus, né? Sair de casa. Sair de Areal também, claro. Sair de Areal, nem que fosse para Posse, porque meu pai era general mesmo, e eu obedecia. Naquele tempo nós obedecíamos. Exatamente. Formada com 2 empregos que eu tinha, o do Estado e o do Machado de Assis, né? E eu, né? Com mais de 20 anos, já tinha... eu fui para Posse. Só que... E tu tinha fama que não casava, né? Aí tinha lá um gerente lá do banco que começou a se interessar por mim, né? Olha. Só que eles eram amigos. Ele pegou esse gerente, comprou um carro e botou uma buzina no carro dele, assim, aquela música do Roberto Carlos. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Eu ficava namorando o Ítalo na pracinha, que fala do ringue, e ele ficava rodando em Areal, subindo no viaduto, tocando essa buzina. Aí Ítalo apertou, né? Aí se não for... Aí eu vim, porque na verdade eu estava apaixonada por Ítalo. Sim. Mas eu tinha uma reserva, né? Ai, que falha, né? Bobo. Aí eu falei: esse cara não vai casar comigo, como é que eu vou ficar? E naquele tempo a gente tinha que casar, né? Porque não tinha liberdade que tem hoje, né? Até para conhecer. Conhecer outras coisas, né? Até conhecer tudo, né? Tudo. Porque tinha que casar. Não fazia, porque a mãe da gente falava: se fizer, vai morrer no quinto dos infernos. Vai arder. Porque quando ninguém vê, Nossa Senhora, nossa, eu então tinha um medo. Aliás, eu tenho medo até hoje. Eu tenho medo, porque dizem que vai ter uma segunda morte, né? Essa eu sei que aí eu vou morrer com a esperança da ressurreição. Mas que da segunda não vai ter. Esperança não. Então eu não queria, né? Sim, claro. Tá maluco? Tão nova. Até hoje, eu tenho muito medo do quinto dos infernos. Doniane, com quantos anos a senhora se aposentou da sua primeira matrícula? Com 47 anos. Nossa, muito nova. Mas poderia ter aposentado com 43. Mas naquele tempo era assim, você pedia aposentadoria, o Estado elaborava, mas você podia ficar em casa, você continuava recebendo, entendeu? Mas imagina a senhora, uma mulher ativa, comunicativa, se aposentar tão nova. Que cabeça Quando eu fiz as contas, eu já estava com 36 anos. Falei: meu Deus, eu vou aposentar com 43 anos? Eu não tinha nem nascido, porque eu vou contar uma coisa para você que é uma verdade, e todo mundo sabe que eu já falei. Eu com 60, eu me achava. Com 43 eu não tinha nascido. Não tinha nascido, exatamente. Não é? Exatamente. Aí eu falei: o quê? Não vou nada, vou. Aí eu fiz um concurso com 37, passei com 38, o Estado me chamou. Eu fui até para São José. Aí eu entrei. Foi nessa que eu entrei com 38, que eu trabalhei até 72 anos. Meu Deus.
Olha que história bacana. Uma pessoa que se aposentou, viu que se sentia muito nova para ficar sem ocupação nenhuma, faz um novo concurso e passa. Eu só quero falar com você, como professora, o que mais me movia na sala de aula era ser aceita pelo aluno. Tá. Era o acolhimento do aluno. Porque se eu percebesse que ninguém é unanimidade, não é? Quando eu percebia que o aluno não me olhava, digamos assim, vamos falar assim, com simpatia, com aceitação, eu lutava por aquele aluno. Porque, na verdade, eu queria que meus alunos gostassem de estudar e entendessem que não era para ser alguém na vida. Não. Porque alguém todo mundo é. Uhum. Tem que estudar para ser alguém. Como assim? Então, se não estudar, se não se formar, não é alguém? Não. Todo mundo é alguém na vida. Mas eu queria que eles fossem cidadãos de bem. Sim. Até para aprender a se defender, a saber de seus direitos, a saber que eles têm valor, que eles tinham valor. Não era só aquele que estudou, aquele que tinha um DR na frente do nome que era alguém. Não, eu queria que eles entendessem que estudar era muito importante, mas que isso não iria fazê-los deixar de ser alguém. Entendeu? Porque quando o aluno tinha dificuldade para estudar, para aprender, porque nem todo mundo tem as mesmas facilidades, né? Ele se sentia perdido. Eu nunca vou ser alguém, não. Todo mundo é alguém, tá? Então isso era meu. Antes de entrarmos no assunto político, eu queria que a senhora falasse a história, não vou citar o nome do aluno, mas a senhora tinha um aluno que a senhora entrava na sala, ele se levantava e saía da sala. Sim. Como foi essa história? Sim, esse foi um dos últimos, né? Uhum. Agora foi recente, digamos assim, recente, há uns 6 anos. Tá. À noite, eu terminei minha carreira trabalhando à noite com a EJA, a Educação para Jovens e Adultos. Sim. São alunos interessantes. Alunos que depois da idade normal que eles frequentam, né? Que deveria ter frequentado a escola, não frequentaram por vários motivos, né? Eles voltam para estudar. Sim. Já voltam, né? Não se sentindo alguém. Porque estão ali cursando, digamos, o 6º ano hoje, né? Que se chama 6º ano, que no meu tempo era 1º ano ginasial. Eles estão ali no 6º ano porque não estudaram quando tinham 13, 12, 14 anos. Já não se sentem muito bem. Então tá bom. E aí eu sempre lutei por eles, assim, que eles se sentissem alguém. Importante, né? Tá. Mas e que me aceitassem. Porque se ele não aceita o professor, ele não adianta. E aí foi muito interessante. Eu entrava para dar aula, esse aluno levantava e ia embora. Antes da chamada? Antes, quando eu entrava assim, quando eu sentava, ele já não estava mais. Aí, depois de umas 2 vezes, eu perguntei aos alunos. Ele faz isso com todos os professores? O professor entra, ele sai? Não, só com a senhora. Mas só comigo? Aí, isso me arrasava. Aluno não gostar de mim, era me matar. Assim, eu ficava arrasado. Falei, tá bom. E aí eu tentei várias vezes, mas até que um dia eu falei, aqui, eu vou passar uma atividade para vocês e terminando vocês podem sair. E demorei para entregar dele. Não, ele não estava. Eu cheguei, foi assim, eu cheguei, ele estava. Aí eu fui direto para ele. Antes de eu falei, olá, boa noite, como sempre. Cheguei, fui lá, falei com ele, posso falar com você? Mas eu queria falar com você particularmente. Você se importa de me esperar ao final da aula? E eu consegui. Ele disse que não. Ele ficou. Não fez nada, não participou de nada. Terminada a aula, ele ficou. Era o último horário. Eram sempre 2 horários, né? Comigo, os 2 últimos, os 2 primeiros. Aula de português sempre são 2 horários seguidos. E aí ele ficou. Aí eu fui conversar com ele. Por que você não gosta de mim? Aí ele disse que não respondeu. Assim, ficou assim, me olhando. Eu falei, não, você tem que dizer, porque eu chego e você sai. E ele disse, por que me falaram?
Aí ele falou que a senhora é professora de faculdade. Olha, e eu sou muito fraco. Olha. Eu sou muito fraco, assim. Falei, tá bom. Você não quer me dar uma oportunidade, então, de ver que eu sou professora de vocês? No momento, eu sou professora de vocês. Aí ele ficou, e a partir daquele dia, ele continuou e virou um grande amigo meu. Que história foi um dos alunos que, terminado, né, o curso, vinha me visitar. De vez em quando, não passa uma vez por mim, sem me dar um adeus, sem gritar comigo. Quando passou de moto ou de carro, vem aqui no meu portão. Dona Ione, a importância do diálogo, né? Sim. De sentar, não, é importante conversar. O professor correr atrás do aluno. Exatamente. O professor tem que ir sim. Não, o aluno que tem que ver. Que isso? Quem tem que ir atrás do aluno é o professor. Então vamos lá, uma carreira brilhante como professora, né, de muitas histórias, né, de ter formado muita gente. A senhora inventa de ser candidata a vereadora. Que história foi essa, Dona Ione? Essa história é muito boa. Bom, foi em 1992, houve a primeira eleição areal, meu marido se candidatou, junto com o prefeito, né, o Lilinho, foi um dos candidatos, tinha mais um candidato, acho que era Michel, né? Era Michel. Acho que sim, Michel. E aí, meu marido passava noites assim, olhando para o teto, porque não tinha esse perfil. E aí eu entrei junto com ele na campanha, eu fiz parte da campanha. Aí alguém falou, vamos lançar a Ione candidata a vereadora. Não, mas ela é mulher do candidato. Aí os outros candidatos, né, não vão trabalhar o suficiente para ele, vão ficar com ciúme e tal. Então eu não fui candidata naquele primeiro ano. Tá. E fui para o palanque. Confesso que eu gostei do palanque. Confesso. Tá. Aí veio outra eleição. Tá, essa primeira eleição, Lilinho ganha. Ganha. Tá, era Lilinho, nenhuma mulher se elege, e muitas mulheres se candidataram. Nenhuma mulher se elegeu na primeira campanha real. Tá. Aí veio a segunda eleição. Novamente lançam Ítalo, porque Ítalo perdeu por 100 e poucos votos só para o Lilinho, por muito pouco, e foi uma vitória isso, porque Lilinho é muito forte, né? Muito forte, muito forte mesmo. Muito forte. Merecido. Era uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração, era bronco, né? E era popular. Demais. E o povo gosta realmente assim. Tem que ser. E eu acho até que tem que ser. Sim. E aí, veio novamente, só que não era... Acho que não foi com o Lilinho, né? Foi com o Felipe, a segunda já eleição? Lilinho. Não, foi Lilinho. Não, foi Lilinho, sim. Foi Lilinho. Sei que aí... foi. Foi Lilinho. Aí, Ítalo se candidatou, mas aí Ítalo não aguentou. E aí eu já tive vontade de me candidatar a vereadora. Aí quem assume... quem assume é o seu Zezinho. Aí Ítalo sai, isso. Como ele renunciou, seu Zezinho, eles lançaram seu Zezinho. Era Ítalo e Arlindo, outra vez. Isso. Aí lançaram o seu Zezinho, e aí eu perdi o palanque. Porque eu só estava no palanque por conta que eu era, né, esposa do candidato. E aí eu quis ser candidata a vereadora, mas não podia mais. Existe uma história que a Dona Ione, ela foi eleita na segunda eleição em Areal para prefeito e vereador, e ela não poderia estar concorrendo à eleição. Como é que foi essa história? Engraçado, né? Verdade. Não podia. Por quê? Porque eu sou funcionária pública. Funcionária pública tinha que se afastar da escola. O último dia que ele pode ir ao serviço público é 30 de junho. Era 10 de agosto, eu estava dando aula no Mariano Procópio. Aí, um candidato a vereador renunciou. No caso de renúncia, pode colocar outro. Eles falaram, vamos colocar a Ione para mantê-la no palanque. Só que aí, eu falei, mas é só para manter? Ainda pensei assim, meu Deus, eu vou me lançar ilegalmente, quer dizer, eu vou... Já começar errado, né? Já vou começar errado e tal. Aí falei, não sei. Mas eu fui. Aí mandaram a minha candidatura, né? Para o juiz, para ele deferir, né? Ou indeferir. E falaram que os advogados, tem sempre esse grupo, né? Jurídico no grupo, né? Que ele ia ver. Aí eu pensei assim, não vou esperar, não. Eu vou procurar o juiz.
eu vou explicar para ele. E fui. E consegui falar com ele. Aí ele falou assim, a princípio ele começou a rir. Falei, olha, eu estou aqui porque eu sou professora, estava dando aula até o dia 10, e agora eu contei a história para ele, né, toda. Ele falou, mas você tem muita vontade de ser vereadora? Agora eu tenho muita vontade. Mas estou muito triste, porque isso é injusto. Aí ele falou, eu vou pensar no seu caso. Falei, pelo amor de Deus, deixa eu ser candidata. Fiz assim. E ele deferiu a candidatura, autorizou. Mas, e nem botou que era subjúdice, não, mas para mim ele falou, se você ganhar, não sei se você vai assumir não, hein? Eu falei, não vou ganhar. Não vou ganhar, eu só quero palanque. Eu falei, a primeira eleição, não teve uma mulher que ganhou. Eu falei, 3 rios, Ariel pertencia a 3 rios. Ainda nunca tinha elegido uma mulher. Eu acho até que ele deferiu por isso. Falou, não vai ganhar mesmo? Deixa pra lá, né? Vai entrar o suplente dela. Né? Mas eu ganhei. Mas foi uma campanha muito interessante. Quantos votos? Na época, 156. Era 156 votos, muito voto. Mas por quê? Foi uma novidade, né? Nenhuma mulher, né, tinha sido dele, e eu dizia, é preciso virar essa história. O discurso era esse? É preciso uma mulher. É preciso, tem que ter uma mulher. Olha que legal. A mulher é ela, a mais sensível. Sim. A mulher é, que me perdoe os homens, ela é bem mais honesta. Porque os homens, eu falava, mas foi muito bom. Aí tudo bem, eu ganhei. Muito bem. Agora vamos ver se eu vou ser diplomada, né? Pois é. Aí entraram, só fui saber disso quando eu já estava na Câmara, que eu nem estava na Câmara, que eu vou contar. Aí eu fui, eu ganhei a eleição, o juiz veio, o mesmo que eu pedi. Tem uma foto que eu ainda vou achar, porque essa eu acho que eu não perdi. Ele me diplomando, eu não sei quem estava com a boca rindo mais, se era ele ou se era eu. Ele estava feliz, eu acho, porque ele viu que... Mas tudo bem. Aí, um dia a Câmara faz lá uma recepção e aparecem 2 pessoas ligadas à política e falam que eles tentaram caçar o meu diploma. Até que esse mesmo juiz falou para eles, mas é por quê? Não, porque eu tive mais votos, o candidato falou na época, do que ela. Mas você estava na mesma coligação dela? Não. Então não gasta dinheiro. Só quem poderia seria alguém da sua coligação que poderia... Não gasta dinheiro, vocês vão tirá-la? Quem vai entrar é o suplente dela. É o suplente. E o suplente, esse candidato queria ver qualquer um lá mesmo. Preferiu me deixar parado com o processo. Aí o Zezinho me convidou para ser secretário de Educação. E foi aí que eu perdi muito voto. Então, a senhora chegou a ficar quantos anos como vereadora? Eu entrei, entrou, saí para ser secretária. Já no primeiro ano? Já no primeiro, eu nem entrei. Nossa, foi muito ruim para mim, politicamente. Porque as pessoas encontravam comigo na rua e falavam, olha, eu votei em você para ver uma mulher lá dentro. Eu atendi o seu apelo. E você vira secretária? As pessoas paravam a senhora na rua? Principalmente os homens. Porque, na verdade... Hoje eu não sei. Até acredito que tem... Não mudou, não. Mulher não vota em mulher. A senhora foi presidente da Câmara. A senhora foi presidente dos 2 primeiros anos. Não, fui ser secretária de Educação. 97, 98. No final de 98, eu voltei para a Câmara. Aí eu fui vereadora. Candidatei-me à reeleição. Em 2000. Em 2000. Perdi para Magrani por 6 votos. Então eu considero que o povo quis, com todos os problemas, eu considero que o povo queria que eu continuasse. Que a senhora voltasse, que a senhora continuasse. Entendi. Entraram na Câmara, naquela época, 7 vereadores com menos votos do que eu. Então eu considerava que o povo, né, os eleitores queriam que eu continuasse. A senhora consegue lembrar quem eram os nomes?
da sua primeira eleição? Não posso lembrar assim, mas... Tentar lembrar de alguém? Era Silvino, Maurinho tinha perdido, Clóvis também perdeu, os da primeira, lá que estavam lá. Não sei, não me lembro direito. Posso ter que fazer um esforço depois. Mas aí, Lili curtia com a minha cara com isso. Falava, bem feito. Bem feito. Eu chamei você para ficar no meu partido. Se tivesse no meu partido, vou tentar... lembrei, a Zezé foi uma. Ela entrou no segundo mandato, com menos votos do que eu. Olha. No segundo mandato, tá? Porque depois ela explodiu. E com todo merecimento. Claro. Com todo merecimento. Aí, em 2004, eu me candidato e retorno. Aí eu ganho. Aí, essa eleição, elegeram 3 mulheres, não é isso? 3. Que legal. Era um espetáculo. Imagina. Eu, Rosana e Zezé. Ai, Zezé, Rosana, ó, beijinho pra vocês. Que elas também, quando a gente se encontra, nossa, a gente morre de rir. Eram 3 perfis totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Mas as pessoas iam lá para ver. Só foi bom. Aí eu fui presidente em 2007, 2008. Então teve esse momento que a senhora teve que devolver um dinheiro das gratificações? Como tive, porque não havia lei. Não havia lei na Câmara, aliás, em nenhuma, acho que Câmara, que autorizasse o presidente da Câmara ganhar uma gratificação. Até então. Não havia. E a senhora recebendo? Eu recebi. Todos que foram presidentes receberam. Mas também não havia lei que proibisse de receber. Mas o Tribunal de Contas entendeu que era uma improbidade e que tinha que devolver o dinheiro. E você ganha, às vezes, 10 mil a mais no ano. No ano, às vezes, digamos. Mas na hora de devolver, te cobra 30. É uma coisa assim... Uma conta que não fecha, né? Assustadora. E aí eu tive que devolver. E devolvi. Devolvi. A primeira vez devolvi à vista. Depois que eu devolvi, né? O de 2007 e 2008. Sim. A Dilso também teve que devolver. E os outros que foram para trás, não, porque eles decidiram isso a partir de 2005. Então, só eu e a Dilso tivemos que devolver. Só eu e a Dilso. Aí depois disso também acabou, né? Você fez um projeto de lei... Não, eu peguei e falei, Aí eu, como presidente, aí eu entrei com o projeto de lei proibindo que ninguém ia ganhar. Mas não ia ganhar mesmo, entendeu? Sim. Mas pelo menos eu deixei lá uma lei para ninguém ter o prejuízo que eu tive, porque foi prejuízo. Sim, claro. Eu me lembro que quando eu virei vereadora a primeira vez, Roberta, quando eu recebi o primeiro salário, eu fiquei assustada, né? Nunca tinha visto aquele dinheiro. Né? Professora. E era R$1.600. Mas era muito dinheiro, porque naquela época o dólar, R$1 valia $1. Era 1 por 1. Aí eu me lembro que eu fiz um comentário lá, junto com os vereadores, seu Manel Fubá, grande amigo. Falei, seu Manel, eu acabei de receber o meu primeiro salário, meu olerite. Nossa, mas é muito dinheiro. Podia ser menos. Ele falou, a senhora não precisa, não? A senhora pode devolver. A senhora pode devolver. Eu jamais. Muito bom, né? A senhora pode devolver. Muito bom, né? E foi. Depois, quando eu fui presidente, quando eu recebi o primeiro salário como presidente, que veio mais dinheiro, eu perguntei, gente, isso é legal? Eu me lembro que eu perguntei. Por isso que eles ficaram até com pena de mim. Porque eu perguntei, quer dizer, eles não, os colegas, né, vereadores. Os colegas vereadores ficaram com pena até, porque eu ainda questionei. Porque você lá tem o jurídico, tem o tesoureiro, sim, tem controlador, tem tudo na Câmara, né? Mas devolvi, passou, foi ótimo, né? Pelo menos eu tenho meu retrato lá, paguei caro, hein? Pois é, a gente chega lá... Toda vez que eu olho aquele retrato que eu vou lá, que eles mexem comigo, eu falo, ó, paguei caro. Devolvi tudo que eu recebi. Que legal. Muito Dona bom. Ei. Entre ser professora ou vereadora? Da professora, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, né? Não, professora você é. Vereadora você está. Verdade. E pobre daquele que está
em algum cargo na política e que acha que nunca vai deixar de estar. Deve ser uma tristeza muito grande. Eu não, eu sempre soube que aquilo ali era um favor. Sim. Aquilo era um favor da população. Eu me lembro que eu tive muitos questionamentos, sabe, na política, dos colegas, dos prefeitos, porque, por exemplo, inaugurar um benefício, aí bota aquelas faixas, obrigado, prefeito. Eu falava, mas isso aí? Obrigado por quê? Porque o político ele é eleito para fazer, para lutar pelo bem-estar da população. Exatamente. Ele não pode entrar para melhorar a vida dele. Por isso que eu sempre dizia, gente, quando às vezes você recebia alguma crítica, porque você vira vereadora ou vira alguma coisa, tu vai para a praia, também com dinheiro de vereador. Quando eu virei vereadora, eu já ia para a praia todo ano. Meu marido trocava de carro, eu tinha uma vida organizada. Lógico. É bom ganhar mais? Nossa, como é bom. Só que você tem que lembrar que aquilo ali é um favor. Você está ali porque o povo confiou em você e colocou você como representante dele. Exatamente. Você não é seu representante. Você não está ali para melhorar a sua vida. Você está ali para melhorar a vida da população, para o bem-estar da população. Ele tem que ter uma ótima saúde, sim. Ele tem que ter uma ótima educação, sim. Não é favor, é obrigação. E isso eu vou repetir até morrer. Quem não gostar, eu não estou falando mal. Eu estou falando a minha verdade. Lógico. Eu sempre era assim que eu falava. Aliás, eu quero fazer um comentário. Eu compartilhei, né? O convite, né? Para assistir. E algumas pessoas insinuaram nos comentários. Está querendo voltar a ser vereadora. Né? Eu vi isso. Então, eu respondi e quero dizer o seguinte. A vida de todos nós é feita de fases. Eu, com 76 anos, sei melhor do que isso, do que ninguém. Né? Porque quanto mais idade você tem, você vai percebendo coisas que você gostava ontem, que você não gosta mais. Coisas que você fazia, você não faz mais. Sim. São fases, né? Sim, claro. Você vai se moldando também, né? Você vai tentando se tornar uma pessoa melhor. Então eu até respondi que não tenho pretensão nenhuma. Se existe uma fase da minha vida que não tem resgate, essa eu não vou resgatar. É participar da política eletiva. A política, assim, como candidata a alguma coisa. Essa não tem resgate. Então vamos lá. Professora. Isso. Diretora. Isso. Secretária, presidente da Câmara, vereadora. Isso. E patrona de bloco de carnavalesco. Essa passagem é muito boa. Patrona de bloco carnavalesco, Ariel. Foi. Eu resolvi envolver com o carnaval no governo ainda de Lili. Fui lá pro Gabi. E eu tinha um amigo que vinha aqui na minha casa diariamente, que era Renato Fuinha. Beijo para Renato, que ele também já se foi. Aliás, tem até uma piada que conta, né? Porque ele foi, depois Rosângela. Aí diz que quando o Rosângela chegou, que ele falou assim para Rosângela, que ele era gago, né? E cagadeiro, homem. Aí diz que ela falou, deixa aquela insuportável lá mais um pouquinho. Ai, meu Deus, que maneiro. Não é uma delícia? Deixa aquela insuportável. Tá. Porque a gente era muito amigo. Sim. Mas ninguém brigava mais do que nós, principalmente eu com ela. Entendeu? Porque era impressionante como a gente brigava. Mas não ficava uma sem a outra. De jeito nenhum. E o Renato, ele vinha diariamente na minha casa. Todos os dias de manhã, ele vinha. Ele gostava muito de Ítalo, sabe? Aí Renato também, e foi uma pena, no ano que ele ia ganhar a eleição, eu posso te dizer, o Renato foi um que na primeira eleição que eu me elegi, ele teve mais votos do que eu e ele não entrou. Entendeu? Isso é muito ruim. E eu tive isso 2 vezes em Areal. Mas tudo bem. Aí, ele... Como é que você me perguntou? Quando a senhora gostou de se envolver com o carnaval. Aí tá. Ele foi pro Alto Pará e eu fui pro Gabi. Vamos dar um...
Aí já foi no governo do seu Zezinho. Não, primeiro foi no governo de Lilim. Aí Carnaval aqui na Ponte. Tá. E aí a gente ia pro Rio, eu e Renato, ia lá para aqueles morros, principalmente lá em... onde é a Beija-Flor, a Nilópolis. E Renato descobriu que os donos, né, das escolas de samba dão aquelas fantasias, porque rasgam muito as fantasias para os moradores, né, carentes, que a maioria sai, né, na escola de samba. E eles vendem aquelas fantasias na época de carnaval para outros blocos. Por R$10 cada uma, 20, 30, dependia, né? Nós fomos lá comprar fantasia. Eu e Renato subimos o morro. Aí viemos, cheio de fantasia. Eu comprei pro Gabi, que a cor do Gabi era verde e branca, e ele fundou o Bloco do Pará, que era amarelo e azul, né? Acho que era amarelo e azul, sei. Nossa, Renato, não tinha uma águia, tem uma águia da Beija-Flor? Sim. Renato fez uma cabra, um cabrito, disse, isso é outra coisa. Então foi muito divertido. Tá bom. Arrumamos o bloco, tudo bonitinho, Renato no Alto Pará, eu no Gabi. Aquele ano foi mais simples até, mas botei tudo direitinho. Tinha madrinha de bateria, tinha porta-bandeira, tudo organizado. E o carnaval de Lilim era em cima da ponte, né? Aí fui ali pra ilha para esperar o bloco, ele desceu do Gabi. Eu fui pra... Desculpa, gente. Eu fui pra frente ali, fui pra ilha, junto com o Ito, todo enfeitado. Um vestido verde, de paetê verde, umas penas verdes na cabeça, né? Era a patrona do bloco, né? Sim, claro. Quando o bloco aponta naquela primeira ponte ali, perto da casa de Delcio, que eu olho, quem vem na frente como patrona puxando o bloco? Lili. Com a roupa que eu tinha feito, né? Ele não veio com a roupa dele, ele estava com a roupa do bloco. Eu falei, mas que negócio é esse? E ele veio. E eu falei, mas aí eu fiquei pra morrer, né? A senhora era patrona, a senhora puxou o bloco. Aí aparece o Lilinho. Quem puxou o bloco foi o Lilinho. Tá, mas como é que ele conseguiu a fantasia? Quando o bloco passou, vocês conheceram o Zezão, né? Era mais ou menos o tamanho dele, né? Zezão tava sem a roupa. Tava com a roupa do Lilinho. E Lilinho tava com a roupa de Zezão. Mas foi muito bom, né? Ai, meu Deus. E outra vez aí, foi com o seu Zezinho, mas essa foi muito boa. Já foi na Barateza. Quem levou o carnaval para Barateza foi o seu Zezinho. Tá. Laerte era secretário de esporte, de lazer. E aí nós juntamos, eu, Laerte, Rosane, vamos levar o carnaval lá para Barateza. E levamos até para aquela rua da igreja. Do Brasil ali. Levamos para ali, tá. Né? Mais uma vez, eu fui cuidar do Gabi, Renato, do Alto Pará. Essa já incrementou mais. Nós já incrementamos mais. Eu aluguei uma carreta para buscar carro alegórico lá em Três Rios. Tá? Um monte de gente de Três Rios, mulheres seminuas, né? Aqueles homens, né, fantasiados de mulher e tal. Gente, eu entrei esse eu consegui. Com meu vestido verde, minhas plumas, entrei na frente do bloco. Mandei soltar fumaça. Nós fomos na Baixada comprar fumaça. Renato foi comprar amarela e azul, eu comprei verde, branco. Aquilo quase engasgou. Eu não sei se não tinha qualidade. Aquilo todo mundo eu mesmo, quase que morri com aquela fumaça. A menina seminua em cima do carro. Olha, esse carnaval tá registrado. Fabinho Melo, ele gravou, tem isso no YouTube. Tem eu no palco depois cantando. Mas aí eu entro na frente do bloco com o microfone puxando o hino, no samba enredo, né? Que eu fiz com Rosângela. Rosângela fez a letra e eu coloquei a melodia, né? E aí eu entro. Aí Marcos Vinícius, filho de Marcelo, meu sobrinho, que tinha arquibancada, né? Quando ele me viu, que ele falou assim pra mãe dele: mãe, aquela ali é tia Ione? E a mãe respondeu: ai, que vergonha. Muito bom, né? Aí eu fui cantando e aí depois apanhei muito. Mas teve algum problema com o padre na época? Falaram que as mulheres, né, seminuas, quem tinha trazido era Renato. Gente, olha só.
os gays, né? As pessoas até que eram Ione. Ó, e era verdade. Esse carnaval foi o carnaval mais bacana de todos os tempos de Areal. Foi, sim, foi muito bom. Ó, quem quiser ver, é só entrar no YouTube da Carnaval de Areal. Qual foi o ano? 90? Não, foi 2000. Foi seu Zezinho. É 99, 98. Acho que foi 98. Acho que foi 98. Bota assim, Carnaval Areal 98. 99 foi seu Zezinho. Foi na Rua de Dentro. Foi 98 ou 97. Isso aí. Foi no primeiro carnaval, né, da Baratese, na Rua de Dentro, dentro do Bramil. Assim, eles colocaram uma arquibancada, um palco, tinha carro alegórico. E esse carnaval, em especial, tinha muito nus, assim, né? Tinha, né, pessoas, fantasias, pareciam. Uma mulher pintada, sabe? Só pintada. Assim. Foi um carnaval maravilhoso nessa época. Foi maravilhoso. Banda Help tocou. Antônio, de Luzia, né? Não tinha mais onde ter caudas de voal. Arranquei uma cortina aqui de casa para fazer aquelas capas para Antônio. Sim, sim. Meia calça a gente juntava o ano inteiro para Antônio, né? Colocar um monte de meia fina, né? Para se ajeitar. E aí, mas foi muito bom, foi bonito, mas né, a gente sempre apanha, ainda mais política, né? Um lugar pequeno, né? Pequeno. Quem era do lado do seu Zezinho, que era tucano, né? Nós éramos tucano. Por falar em tucano, nós montamos um comitê na Baratesa, né? E aí, esperando que o PSDB desse algum dinheiro, né? Então, aí vem o pessoal do PSDB, vem, fomos todo mundo pra lá, enfeitamos o comitê todo com aquelas bolas da cor do PSDB, né? Amarela, azul, isso também acho que tem. Aí eles trouxeram um grande presente pro comitê. Era um tucano desse tamanho. Pra pendurar no comitê. Aquilo ficou pendurado. Quando eles foram embora, Renato deu tanto murro no tucano. O que eu faço com esse tucano? Pai, o tucano todo brinquedo de pena. O tucano era até de feltro, lá de que era, mas muito bom. Dinheiro não veio, veio o tucano. A colaboração do PSDB foi aquele tucano pra nós. Muito bom. São os bastidores, né? Sim. Os bastidores da política que a gente... Mas foi muito bom. Dona Ione, a gente está entrando na reta final do nosso bate-papo, que está sendo muito agradável. Muita gente esperava por esse momento. Hoje, quando a senhora vê a SENEC, o que ela se transformou, né? Essa obra maravilhosa, quantos profissionais vão sair dali? Qual o sentimento da senhora? Não é de felicidade, não. Porque, na verdade, agora, por exemplo, quando, né, houve essa reforma no prédio, né, da SENEC, que o Flávio comprou o prédio. O Flávio comprou e pagou. E o Gutinho, né, restaurou. Sim. Então, né, parabéns para os dois. Porque não foi fácil comprar o prédio da SENEC. Eu sei que não foi, mas sei que o Flávio comprou. Sei porque eu era secretária de Educação e grande parte do pagamento do prédio foi feito com dinheiro da educação. Entendeu? Há alguns comentários sobre que o prédio, né, não foi doado, que o prédio era do povo. Como é que foi? De verdade, quando eu fui ser diretora na SENEC, o prédio já não era da SENEC, já tinha sido doado para a SENEC. Sim. Já tinha sido doado. Eu até contava com a presença de Alexandre naquela festa da reinauguração do prédio, porque eu já tinha até falado com ele que para ele falar, né, como foi feita a doação, que não tem nada de ilegal, não tem nada de ilegal. Foi feito por foi feito pela população de Areal? Foi. Mas tudo tem um conselho, né? Tudo é comandado por um conselho. A associação foi feita pelo povo de Areal. Mas ela é administrada por quem? Pelo conselho. Pelo conselho. É o conselho que administra. É o conselho que tem poder, não é? Se o conselho da Associação Atlética Arealense resolver fazer uma chamada de tudo, que ali tem sócios, mas a SENEC, ela não tinha sócios.
ela tinha colaboradores. Ela tinha, meu pai foi um grande colaborador. Meu pai trabalhava com tijolo, doou muito, todo mundo foi colaborador. Mas para funcionar, tem que ter uma legalização junto às leis. Tem que ter. E foi esse conselho quem doou. Foi quem doou. Então, aí muitas pessoas, às vezes até por conta da amizade de Alexandre comigo, achando que eu que tinha participado disso. Não, quando eu entrei para lá eu nem sabia. Eu só escutava que a SENEC tinha uma presidência. A SENEC era um nome registrado. É tipo assim, o FAMP é da Márcia Hábito. Ninguém pode fazer um festival aqui, Areal, de música popular e botar FAMP. Porque ela tem o registro, né? A SENEC também, ela tinha o registro. Então, quem construiu foi o povo? Foi. Foi a população de Areal? Foi. Mas construiu para Areal. E Areal que fez? Legalizou. Entendeu? Foi isso. Então não tem problema. Mesmo porque não poderia ter sido vendido se não tivesse documentação que comprovasse que ele pertencia à SENEC. Como é que ia vender? Não é? Donione, muito obrigado por ter aceito a gente. Nossa, tenho certeza que esse bate-papo vai inspirar muita gente. Sério? Ah, meu Deus, quanta palhaçada que eu fiz, né? Mas, na verdade, a minha vida foi assim mesmo. E, Donione, e a senhora manda bem como vó? Uma boa avó? Uma avó? Ah, sou paparica, como todas. Babona. Babona. Muito babona. Não tem um pingo de respeito por mim. E eu falo para os dois, para os pais. Eu não vou educar. Eu vou curtir. É isso aí. A avó e a avó tem que curtir. Curtir. Vou curtir. E curto mesmo. Curto muito. É uma alegria a minha vida ali, o retrato dela ali. Imagina. Ela é muito interessante. Eu choro por causa de Ítalo. Agora eu já parei um pouco. Aí ela falou assim para mim: vovó, tá chorando por quê? Por causa do vovô? Então, vovó, a gente nasce, cresce, fica velho e morre. 6 anos, fez agora. Eu falei, e você logo, logo vai encontrar ele, porque você já tá velhinha. E não é verdade. Coisa maravilhosa. Maravilhoso, isso aí foi maravilhoso. Eu ri, nessa hora eu ri. Conforta a gente, né? Conforta e para de chorar um pouquinho. Aquele ali é meu pai, aquele lá é Ítalo bonitão quando nós casamos. Donione, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe a senhora. Estou as suas ordens da Roberta, para que vocês quiserem. Parabéns, eu não sabia, vocês casaram. Que espetáculo! Ai, Roberta, parabéns. Dei muita sorte, Donione. Dei muita sorte. Puxa. Seguro, hein? Seguro. Bobei não, que esse pessoal hoje tá bobeando muito. Não, seguro. Os homens parecem que estão com medo das mulheres. Que elas estão empoderadas. Empoderadas. Rezo todo dia para continuar essa união nossa. Se Deus quiser, já deu certo. Amém. Você tá com uma pessoa muito bem criada, nossa, Nazira, né? Donione, manda um recado agora para quem tá em casa. Olha, eu quero agradecer a todos, né, que ocuparam o seu tempo, né, assistindo, né, a nossa entrevista. Foi um prazer enorme. Agradecer ao Vini. Muito obrigado. Você foi muito paciente comigo, né? Muito obrigada. Agradecer a Roberta, né, que deixou seus afazeres, sua casa, para vir aqui. E muito obrigada. Peço desculpas a alguém que não tenha gostado de alguma coisa que eu tenha falado, mas não tive essa intenção. Foi apenas fui contando para ele o que ele me perguntou. E teria muito mais para contar. Então vem aí a parte 2 da nossa entrevista. Aí vai ter que censurar. Muito bom. Gente, hoje foi a história da Donione, essa história inspiradora, e amanhã será sua história de sucesso aqui de Areal. Muito obrigado.